Nem tudo é culpa do diabo. Muitas situações servem para nos despertar da embriaguez espiritual. Olá, querido, bom dia! Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Fé e Finanças. Esse é o episódio de número 17 do programa e essa semana estamos compartilhando aqui uma palavra, falando a respeito de não perdermos os sentidos espirituais. Ontem demos início aqui falando a respeito do livro de Joel, onde nós lemos aqui os 3 primeiros versículos e onde nós aprendemos que o que acontece com aquele povo não tinha a ver com um ataque espiritual da maldade. O que aconteceu com aquele povo foi porque eles perderam os sentidos espirituais. Ou seja, eles estavam embriagados espiritualmente, eles não sabiam para onde mais eles estavam indo. E com isso, o que acontece na vida daquele povo, no versículo 4 do livro de Joel, é que o Senhor manda um exército para destruir não, para despertar aquele povo. Mas aquele exército, ele veio vindo aos poucos, não foi tudo numa vez só. Aconteceu como se fosse um passo a passo. Aqui a Bíblia diz que primeiro vem um gafanhoto chamado cortador, é aquele que vem abrindo caminho. É aquele que vai dando os primeiros sinais. O cortador são aquelas pequenas quebras, aqueles pequenos prejuízos, como os pequenos atritos familiares, aquelas pequenas discussões que começam a acontecer e muitas vezes as pessoas não vão se dando conta. O cortador vem abrindo o caminho. A partir do momento que o cortador abriu o caminho, veio o migrador. Migrador, ele significa uma mudança. Nós não percebemos o agir muitas vezes do migrador que está tirando as coisas do lugar. Então, por exemplo, encontros familiares, de repente já não tem mais. Sabe aquele momento à mesa que todo mundo se assentava, dava as mãos, orava, agradecia a Deus, de repente se perdeu esse momento. A reverência, de pais e filhos, muitas vezes os relacionamentos dentro do lar se tornam superficiais, filhos já não respeitam os pais já não se importam mais com os filhos. O migrador, ele começa a mudar as coisas de lugar. De repente, o respeito da mulher para o esposo já não tem mais, o amor do esposo para a esposa também já não tem mais, começa a ficar em segundo plano. Ele começa a mudar as coisas do lugar. E com isso, quando menos imaginamos, nós já nos tornamos muitas vezes ingratos a Deus, porque muitas vezes começamos a colocar a culpa em Deus diante de tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Aí, quando começamos a nos tornar ingratos diante de Deus, Deus nos abençoa todos os dias. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se nós abrirmos os olhos de manhã, é levantar os olhos e agradecer a Deus por mais um dia de vida. Então, aí nós começamos a se tornar ingratos por causa dos problemas, reclamar, e aí de repente, quando mudou as coisas de lugar dentro de casa, aí aquele compromisso que eu tinha de ir para a casa de Deus ao final de semana agradecer, eu já não vou mais, porque aí eu troco por outra coisa. Porque aquela carência, aquela falta muitas vezes na semana, faltou o encontro, faltou a comunhão, faltou a conversa. Não, agora nós precisamos ter um domingo para nós e nós vamos sair nós e vamos se preocupar conosco e vão deixando as coisas de Deus de lado, porque diariamente o migrador foi mudando as coisas de lugar. Aí, depois do migrador entra o devorador. O devorador é como se fosse aquele sentimento, de insaciável, é como um buraco sem fundo. E aí nada do que a pessoa busca é suficiente. Nada daquilo que oferecem para ela é suficiente. Aí ela pode ter o melhor pastor do mundo, é o caso de Judas, Tinha Jesus como seu pastor. E mesmo assim, não foi suficiente para ele. Então tem muita gente que se torna como um Judas, ingrato. Nada está bom, nada lhe contenta, nada é suficiente para ele. Por quê? Porque ele já permitiu a ação do cortador, permitiu a ação do migrador, mudando as coisas de lugar, e agora ele está permitindo a ação do devorador, que o torna uma pessoa
ingrata. E depois do devorador vem o destruidor, que aí ele acaba com tudo mesmo. Aí é aquela situação em que já não tem mais jeito. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que tudo isso que aconteceu para aquele povo foi um despertar de Deus na vida dele. Cada situação, Deus ele nos protege, ele nos guarda, mas quando nós dormimos espiritualmente, Deus ele vai permitindo algumas situações para nos trazer de volta. É como o caso do filho pródigo, quando fez a sua escolha de sair de casa. O pai não lhe proibiu de sair de casa, mas ele precisou aprender com a vida. É aquele ditado popular, quem não aprende por amor, aprende pela dor. Na maioria das vezes, isso é 100% correto. O filho pródigo, ele achou que era autossuficiente, que podia cuidar de si mesmo sem a ajuda e a direção do pai. Decidiu fazer suas próprias escolhas e saiu de casa. Consequência, não soube administrar aquilo que tinha durante o tempo de crise e começou a passar necessidade e chegou a comer comida com porcos, até o momento que ele caiu em si. É isso que precisa acontecer conosco. É isso, esse é o despertar, esse é o chamado de Deus para a nossa vida no livro de Joel. Cair em si, acordar, entender que nem tudo na nossa vida é o diabo que está causando. Muitas vezes são as nossas escolhas equivocadas, são as nossas escolhas erradas. Por isso que tem um texto na Bíblia, João 10:10, ele fala que o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Muitas vezes nós associamos esse texto, eu já vi muita gente associando esse texto ao diabo. E não está falando do diabo, ele está falando de pessoas. Ele está falando de líderes espirituais, ele está falando de profetas, de mestres, de falsos pregadores, que eles vêm com um propósito. O propósito deles não é edificar o corpo de Cristo, não é cuidar das ovelhas. O propósito deles é tirar a lã das ovelhas, é desfrutar daquilo que as ovelhas têm. E muita gente, por não ter um conhecimento, muita gente por estar dormindo espiritualmente, por ter perdido o sentido espiritual, ele fica sem direção. Aí ele começa a buscar aquilo que vai preencher a sua carência emocional. Quantas pessoas hoje estão atrás de profetadas por aí, estão buscando todos os dias gente pela internet, os gurus gospels aí que existem de monte. Quanta gente está buscando, autoajuda, autoconhecimento. Não que, que tudo isso não presta. Não é isso. Eu estou falando que os filhos de Deus, eles têm uma base de vida. Eles têm um fundamento. Deus nos amou tanto, eu falei isso na semana anterior. Ele nos entregou o seu filho e nos deixou o seu livro. Aqui tem tudo que eu preciso para viver uma vida espiritual sadia, saudável. É óbvio que se eu quero crescer nas outras áreas da vida, financeiramente, por exemplo, muitas vezes nada impede você de fazer um curso de administração financeira. Quero crescer profissionalmente, você fazer uma formação que vai te ajudar nesse processo. Nada impede isso, mas a questão é que eu sou corpo, alma e espírito. Se eu não cuidar da minha vida espiritual, todas as outras vão mal. Em primeiro lugar, como a Bíblia nos ensina, buscar o reino de Deus. E quando nós começamos a dormir espiritualmente, não adianta conquistar tudo nesta terra e chegar no final perder a salvação. Não adianta você conquistar tudo na vida, em todas as outras áreas, e chegar no final da vida você ir para o inferno. Não é esse o propósito de Deus. Por isso que tudo o que Jesus pagou o preço para nos garantir a vida eterna. Então não adianta eu ter uma vida abundante, farta, e nós vamos ter, você precisa ter uma vida abundante, farta, mas ser salvo no final. Não chegar no final e perder tudo. Então o propósito é estarmos acordados espiritualmente para não deixarmos, não vivermos uma situação como viveu esse povo aqui. Aí o ladrão que vem para roubar, matar e destruir são aqueles que não prezam, não guardam os princípios da palavra de Deus, que sempre há por trás uma segunda intenção. E quando você não tem conhecimento bíblico, como eu falei ontem aqui, quando você não decide, enquanto você não decidir se tornar uma bênção e ficar apenas correndo atrás de ser abençoado, você sempre vai correr o risco de cair na mão dos salteadores, de cair na mão dos ladrões, de cair na mão daqueles que vão acabar destruindo a sua vida. Quantas pessoas muitas vezes entram, num ambiente desse e acabam entregando tudo que tem, às vezes já estão
tudo endividado e acha que agora, se eu fizer um sacrifício, entregar o resto do que eu tenho aqui, tirar o pão, né, da minha mesa para entregar aqui para um líder espiritual, eu vou resolver todos os meus problemas. Não é assim que funciona. O reino de Deus funciona por princípios. E a partir do momento que você cumprir os princípios, as coisas começam a se transformar na tua vida. E não é da noite para o dia. Deus é um Deus de milagres. Ele pode fazer milagres assim, no estralar de dedos. Mas o que eu entendo na palavra de Deus e o que eu percebo na palavra de Deus, o pouco conhecimento que eu tenho, é que Deus é um Deus de ordem. Deus não é um Deus de confusão. Se nós estamos com a vida numa desordem completa, não tem como Deus abençoar. Até Ezequias, no momento da morte, Deus mandou ele colocar em ordem a sua casa. Nós precisamos primeiro colocar em ordem a nossa vida. A partir daí, tudo começa a mudar. Tudo começa a se tornar diferente. Então abre os teus olhos espirituais. Essa é a oração que eu quero fazer por você agora. No programa de amanhã nós damos continuidade aqui na palavra. Mas abre os teus olhos espirituais. Nem todos os problemas que você está enfrentando é culpa do diabo. E nem todos os problemas que você está enfrentando você vai resolver muitas vezes expulsando, eu expulso esse mal, eu expulso isso da minha casa. Você tem que fazer isso. Mas nem todos os problemas você vai resolver dessa maneira. Muitas vezes você vai precisar voltar, olhar para a palavra, ver qual princípio da palavra você está quebrando para você poder restaurar esses princípios na tua vida para que as coisas comecem a acontecer de novo. Querido, aqui no link da descrição, aqui tem o meu site. Eu ajudo pessoas a se desenvolverem, tanto na vida espiritual quanto na vida material. Se você quiser ajuda, clica no link aqui, você vai conhecer um pouquinho mais do meu trabalho. Quero ter o prazer, a honra de poder ajudar você nesse processo de desenvolvimento, tanto espiritual quanto na vida material, se você precisar, se você for um empreendedor, se você quer crescer os seus negócios, tem o link aqui embaixo. Mas eu quero orar e abençoar você. Esse programa aqui não custa nada. Na realidade, eu peço apenas que você deixe o seu like, que você compartilhe com mais alguém, se foi bênção na tua vida. Mas eu quero terminar orando por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro por todos aqueles que estão acompanhando esse programa. Abre, Senhor, os olhos espirituais, para que eles percebam qual caminho eles estão seguindo. Se muitas vezes não estão sendo enganados, meu Deus, por ladrões, por salteadores, por aqueles ladrões que vêm para roubar, matar e destruir, por falsos líderes, falsos mestres, pais que não têm interesse em salvar esta alma, mas apenas, meu Deus, em desfrutar daquilo que eles podem oferecer. Quebra, meu Deus, com esse jugo espiritual e tira, meu Deus, as escamas dos olhos, para que eles possam enxergar qual caminho eles devem seguir, Pai. Abre os olhos espirituais dos teus filhos, para que eles possam ver e para que eles possam buscar a palavra da verdade, para ter transformação de verdade nas suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, querido, a sua vida e até amanhã, se Deus quiser.